Você não foi esquecido, você foi subestimado e isso custa caro. Quem te perdeu não sofre em público, sofre em silêncio. O estoicismo não implora atenção, ele retira a presença. E quando a sua presença some, a consciência grita. Hoje você vai entender por que a sua ausência dói mais do que qualquer palavra. Então vamos aos ensinamentos. Lição 9. O silêncio que humilha quem te perdeu. Você não foi embora para ferir. Você saiu para se respeitar. Isso destrói mais do que qualquer ataque direto. O estoico entende que permanecer onde não há valor é uma forma silenciosa de autossabotagem. Quando você some o outro, perde o palco emocional que usava para se sentir importante. Sem sua reação, o ego deles entra em colapso. Eles esperavam drama, mas receberam frieza. Esperavam explicações, mas encontraram distância. O silêncio não dá margem para manipulação. Não permite distorções nem vitimismo. Quem te perdeu passa a conversar consigo mesmo. Revisitando decisões que antes pareciam certas, cada lembrança vira um julgamento interno. Cada detalhe ignorado se transforma em culpa. Você não responde, e isso quebra qualquer sensação de controle. Não há como te provocar quando você não reage. Não há como te culpar quando você não se defende. O estoicismo ensina que domínio próprio é superior a qualquer vitória externa. Enquanto você se fortalece internamente, o outro enfraquece em silêncio. Sua ausência vira um espelho cruel, mostrando exatamente o que foi desperdiçado. Não é saudade imediata, é arrependimento tardio, é a percepção de que você não era comum. Era raro. E o raro só é valorizado quando some. O silêncio obriga a consciência a trabalhar sem descanso. Não há distração que apague sua falta. Novas pessoas não preenchem o vazio que você deixou, porque você não ocupava espaço. Você sustentava equilíbrio. Quando você sai, tudo desmorona devagar. E isso é insuportável para quem acreditava ter vantagem. Você não precisou vencer. Você apenas seguiu. E seguir em paz é a maior humilhação para quem apostava na sua dor. O estoico não busca vingança porque sabe que o tempo faz isso melhor. Quem te perdeu sofre calado porque admitir o erro seria admitir a própria falha. E poucos têm coragem para isso. Lição 8. A sua evolução calma é a dor que eles não conseguem confessar. Você não anunciou mudança. Você simplesmente mudou. E isso incomoda mais do que qualquer provocação direta. O estoico não explica a evolução porque sabe que resultados falam sozinhos. Enquanto esperavam que você quebrasse, você ficou mais firme. Enquanto apostavam na sua carência, você desenvolveu disciplina. Sua postura serena virou um lembrete constante do erro que cometeram. Não é inveja imediata, é desconforto profundo. Porque eles percebem que você cresceu sem precisar deles. Cada passo seu é uma confirmação silenciosa de que a perda foi deles e não sua. Você não tenta provar nada, e isso desmonta qualquer narrativa de superioridade. O progresso silencioso humilha, porque não pode ser atacado. Não há como desmerecer quem não se exibe. Quem te perdeu começa a comparar a própria estagnação com a sua constância, e toda comparação termina em frustração. Você se tornou referência, sem pedir reconhecimento. Amadureceu sem pedir permissão. E isso pesa na consciência de quem achou que você dependia emocionalmente. O estoicismo ensina que autocontrole é poder real. E quem não tem se sente pequeno diante de quem tem. Sua calma expõe a instabilidade do outro. Sua disciplina denuncia a falta de direção deles. Não é ódio que surge, é arrependimento, porque agora eles veem claramente quem você está se tornando e percebem que não fazem mais parte desse caminho. Você não fechou portas com raiva. Você apenas seguiu em frente. E seguir em frente sem olhar para trás é o castigo mais cruel para quem acreditava que você voltaria. Sua evolução não grita, mas ecoa. E cada eco lembra que a chance foi desperdiçada. Você não precisa mostrar força quando se tornou inabalável. E isso dói em silêncio, porque não há como competir com alguém que venceu a si mesmo. Lição 7. A sua indiferença madura destrói a ilusão de poder de quem te perdeu. Você não ficou frio, você ficou lúcido. E lucidez é ameaçadora para quem vivia do seu emocional. O estoico aprende a não reagir a tudo porque entende que nem tudo merece acesso à sua energia. Quando você se torna indiferente, o outro perde a alavanca que usava para te afetar. Não há mais gatilhos, não há mais controle, não há mais jogo.
Quem te perdeu percebe que não tem mais influência sobre você, e isso corrói o ego. Porque poder emocional só existe enquanto há reação. Sua indiferença não é desprezo, é autocontenção. Que autocontenção desmonta qualquer tentativa de manipulação. O silêncio combinado com desapego cria um vazio que ninguém sabe preencher. O outro tenta provocar, observar, testar, mas encontra apenas estabilidade. E estabilidade é intransponível para mentes caóticas. O estoicismo ensina que aquilo que não te controla não te domina. E quando você demonstra isso na prática, o outro se sente pequeno, não porque você o humilhou, mas porque ele perdeu relevância. A perda de relevância é mais dolorosa do que a perda do vínculo, porque atinge diretamente o ego. Você segue educado, firme e distante, e essa combinação é insuportável para quem esperava dependência. Não há confronto para vencer. Não há discussão para ganhar. Não há reação para explorar. Apenas a certeza de que você não está mais disponível emocionalmente. Isso força quem te perdeu a encarar a própria insignificância. Naquele capítulo da sua vida, você não fechou a porta com raiva. Você simplesmente trancou por dentro. E quando alguém percebe que não tem mais acesso, sofre em silêncio. Porque admitir isso seria admitir que perdeu o controle. E poucos conseguem suportar essa verdade. Lição 6. A sua autossuficiência revela o quanto eles dependiam de você. Você não precisou substituir ninguém porque nunca esteve incompleto. O estoico entende que quem se basta não mendiga presença. Quando você segue sozinho e em equilíbrio, o outro percebe algo incômodo, demais para admitir. Percebe que era mais dependente de você do que imaginava. Sua autossuficiência desmonta a falsa ideia de superioridade que tinham, porque agora fica claro quem sustentava a conexão. Você não procura validação, não busca aprovação e não pede retorno. E isso cria um choque interno em quem achou que você não sobreviveria sem eles. O silêncio da sua independência expõe o barulho da carência alheia. Enquanto você organiza a própria vida, o outro tenta preencher o espaço que você ocupava. Mas nada se encaixa do mesmo jeito. Porque você não era apoio temporário, era base. O estoicismo ensina que força verdadeira é não precisar que o outro fique. E quando você prova isso na prática, o arrependimento nasce. Não porque sentem amor, mas porque perderam estabilidade, perderam referência, perderam alguém que oferecia mais do que recebia. Sua postura firme mostra que você não perdeu nada essencial. E essa constatação é cruel para quem apostou na sua fragilidade. Você não volta porque não falta. Não insiste porque não depende. Não sofre porque aprendeu a se sustentar. E essa autonomia expõe o vazio interno de quem te perdeu, pois agora eles entendem que não eram tão fortes quanto pensavam. Apenas se apoiavam em você. E perceber isso tarde demais é um sofrimento silencioso que ninguém confessa. Lição 5. A sua disciplina diária é o lembrete constante do erro deles. Você não mudou da noite para o dia. Você se construiu dia após dia. E o estoico sabe que disciplina é liberdade, enquanto quem te perdeu vive de impulsos. Você vive de constância. E essa diferença fica cada vez mais evidente com o tempo. Cada pequena melhora sua funciona como um lembrete silencioso de que eles escolheram sair antes do resultado final. Não é apenas sobre saudade, é sobre oportunidade perdida, repensar atitudes, reavaliar a forma como te tratou. Você não fala do que faz, mas o que faz aparece. E isso incomoda porque não pode ser contestado. O estoicismo ensina que quem domina hábitos domina o próprio destino. E quando você assume esse controle, o outro percebe que abriu mão de alguém raro. Sua disciplina revela que você não precisava deles para evoluir, apenas precisava de foco. E essa percepção destrói a narrativa de que você dependia emocionalmente. Enquanto você constrói consistência, o outro constrói desculpas. E toda desculpa nasce da incapacidade de sustentar esforço. Você não busca reconhecimento, mas sua constância vira comparação inevitável. E comparação é uma sentença cruel para quem estagnou. A cada dia que passa, sua força fica mais evidente. E a decisão de ter te perdido pesa mais, porque agora não há como voltar no tempo. Você não precisa se exibir para provar valor, porque o valor está na repetição silenciosa do que funciona. E quem te perdeu sente isso como um peso diário.
um arrependimento que cresce junto com a sua evolução, sofrendo em silêncio, porque admitir o erro exigiria assumir a própria indisciplina. Lição 4. O seu desapego frio quebra a esperança de retorno de quem te perdeu. Você não fechou ciclos com raiva, você fechou com clareza. E clareza é devastadora para quem contava com sua volta. O estoico entende que apego é uma prisão voluntária e decide sair sem fazer barulho. Quando você demonstra desapego verdadeiro, o outro perde a última ilusão de controle, porque já não existe promessa implícita, já não existe espera, já não existe brecha emocional. Quem te perdeu percebe que você não está apenas distante, você está resolvido. E isso dói mais do que qualquer rejeição explícita. Rejeição pode ser discutida, mas desapego não. Você não manda sinais confusos, não observa de longe, não reage a provocações, e essa firmeza elimina a esperança de reconexão. O estoicismo ensina que liberdade começa quando você não precisa que o outro mude, que ao viver isso, você expõe a dependência de quem ficou. Eles esperavam tempo, silêncio estratégico, saudade que chama, mas encontraram um encerramento interno. Seu desapego mostra que você não ficou preso ao passado. Enquanto eles ainda negociam com a memória, cada dia sem contato reforça a verdade que tentam evitar. Você seguiu sem deixar fios soltos, e fios soltos eram a única chance de retorno. O outro começa a entender que perdeu acesso definitivo, não por bloqueio, mas por irrelevância emocional. E irrelevância é o golpe mais duro no ego. Você não precisa apagar histórias quando já não vive nelas. Não precisa provar superação quando já não sente falta. Seu desapego não humilha em público. Ele corrói em silêncio, porque obriga quem te perdeu a aceitar que não há mais espaço, não há mais tempo e não há mais você disponível. E aceitar isso sem poder mudar é um sofrimento que se carrega calado, pois admitir seria reconhecer que você não foi apenas alguém que passou, foi alguém que se libertou. Lição 3. A sua firmeza moral espanha a fraqueza de quem te descartou. Você não precisou se tornar alguém amargo para seguir em frente. Você apenas manteve seus princípios intactos. E isso incomoda profundamente quem abriu mão deles. O estoico não muda valores para se ajustar a perdas. Ele se ancora neles para atravessar qualquer ausência. Quando você segue firme no que acredita, o outro percebe que foi incapaz de sustentar o mesmo nível de caráter. O equilíbrio, o outro percebe o próprio caos. Sua serenidade vira um contraste impossível de ignorar. Enquanto você responde com calma, eles reagem com ansiedade. Que essa diferença revela quem realmente amadureceu. Quem te perdeu esperava ver você desestabilizado, confuso e carente, mas encontrou alguém centrado, firme e consciente. Sua paz expõe a bagunça emocional de quem vive de excessos. O estoicismo ensina que quem domina as próprias emoções não é controlado por ninguém. E ao viver isso, você quebra qualquer tentativa de te atingir. Não há como tirar do sério quem já se organizou por dentro. E isso incomoda porque elimina o jogo emocional. Sua tranquilidade não é apatia, é clareza. E clareza desmonta ilusões. O outro começa a perceber que suas próprias decisões criaram o caos que agora enfrenta. Enquanto você assumiu responsabilidade e encontrou equilíbrio, não há provocação que funcione contra quem não precisa provar nada. Sua paz não pede aplausos, mas incomoda, porque mostra que a dor foi superada com maturidade, não com fuga. Quem te perdeu sofre porque entende que você encontrou algo que eles ainda buscam desesperadamente: estabilidade interna. E perceber isso sem saber como alcançar é angustiante. Você não precisa vencer discussões quando já venceu a própria mente. E vencer a própria mente é um nível de força que poucos conseguem alcançar. Por isso a sua paz se torna uma lembrança constante do erro que cometeram, um lembrete silencioso de que perderam alguém que transformou dor em equilíbrio, enquanto eles continuam presos ao próprio caos. Lição 1. A sua ausência definitiva ensina a lição que ninguém quer aprender. Você não desapareceu para ser notado. Você se retirou porque entendeu o seu valor. E quando alguém entende o próprio valor, não aceita migalhas emocionais. O estoico sabe que algumas lições só são aprendidas pela perda, e sua ausência definitiva transforma erro em consciência. Quem te perdeu percebe tarde demais que você não era presença provisória.
era constância, era apoio, era estabilidade. Sua saída não foi barulhenta, mas foi final. E finais silenciosos doem mais porque não oferecem chance de correção. Não há segunda tentativa. Não há conversa reparadora. Não há retorno estratégico. Apenas o vazio que você deixou. O outro começa a sentir sua falta nas pequenas coisas, nas decisões, nos momentos difíceis, porque você não era apenas companhia, era estrutura. O estoicismo ensina que quem não valoriza a presença aprende com a ausência. E sua ausência não ensina com palavras, ensina com realidade. Você não precisa reafirmar limites quando já se retirou. Não precisa se explicar quando já seguiu em frente. Sua falta vira um professor severo, que ensina sem piedade. Quem te perdeu entende que algumas pessoas não voltam, não porque não podem, mas porque não precisam. E aceitar isso exige maturidade que muitos não têm. Sua ausência definitiva fecha qualquer fantasia de reconexão. E fantasias eram o último refúgio emocional deles. Sem isso, resta apenas a verdade. Você seguiu inteiro, resolvido e em paz, enquanto eles ficaram com a lição tardia, aprendendo que nem todos os erros podem ser corrigidos. Algumas perdas apenas se carregam, e se carregam em silêncio, porque admitir a lição seria admitir que o valor só foi reconhecido quando já não havia mais você para oferecer. Por fim, o estoicismo não ensina a ferir. Ensina a não se perder tentando agradar quem não soube ficar. Cada passo em silêncio, cada limite mantido e cada escolha consciente transformaram sua ausência em lição. Quem te perdeu não sofre porque você mudou. Sofre porque você evoluiu. Você não precisou provar nada. Apenas seguiu com dignidade. E dignidade deixa marcas profundas em quem apostou na sua queda. No fim, o sofrimento deles não é saudade, é consciência tardia. Você venceu no único lugar que importa dentro de si. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora. Aqui você aprende a dominar a mente, fortalecer o caráter e nunca mais se diminuir por ninguém. Te espero no próximo vídeo.